And as Simone is coming to E a collect, Simone coletando os ofertas dos I dízimos. would like to invite our preacher Eu for quero convidar a today, nossa pregadora dessa manhã, Pastora Elaine. Pastora Elaine. Uhul! Kids and teens are dismissed for their classes. É sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom. It's always so good to be here. É muito bom estar em casa. It's so good to be home. Estar na casa de Deus é estar em casa. And being in the house of the Lord is being at home. E é a melhor casa. And it's the best home. Esteja onde a gente estiver, Wherever we are, qualquer canto do mundo. in any part of the Quando a world, gente entra numa igreja, when we go into a church que pertence a Deus, that belongs to the e a Lord, gente sente a presença de Deus, and we feel the presence of God, como já sentimos aqui, por exemplo, no momento do louvor, just like we felt here in the worship é o moments, melhor local para a gente estar. it's the best place that we can Nada be. preenche mais, Nothing fills us nada more. traz mais alegria. Nothing brings us more joy. Nenhuma peça de teatro, por mais que seja bom. Not even a play or theater. Nenhum even though it's momento good. em família, por mais que seja maravilhoso. Not even a family moment, even though it's so Nenhum wonderful. momento contemplativo de ver. Eu gosto muito do sol, do céu da Flórida. We have these moments where we're thinking. I really like the Florida skies, for example. Eu gosto de ver as nuvens. A impressão que dá é que as nuvens aqui estão mais próximas do que no Rio de Janeiro. I like seeing the clouds. The sensation that I have here is that the clouds are closer than they are in Rio. Eu brinco com o Álvaro que dá a impressão que se a gente pegar uma escada bem alta e subir, a gente consegue tocar. I joke with Álvaro that if we get a flight of stairs and then we go up, we're almost going to be able to touch Diferente do céu do Rio, como é diferente de qualquer outro céu, it. It's different than the skies of que a Rio, curvatura da Terra é diferente. just like any other place, because the earth is different everywhere. Mas nada se compara But nothing compares do que a presença de Deus, to the presence of the do Lord. que estar na casa de Deus, To being in the do house que of the Lord, sentir Deus. than feeling God. E nada é melhor And nothing is do que better a gente usufruir da fidelidade de Deus, than us being able to experience the goodness of God, the do faithfulness of amor God, de Deus, the da love of bondade God. de Deus. Nós estamos no ano da fidelidade. We are in the year of faithfulness. E a despeito da gente pensar ao longo deste ano na fidelidade e no amor de Deus, And although we think throughout this year about the goodness and the faithfulness of the porque Lord, Deus sempre é fiel. because God is always faithful. Mesmo quando nós somos infiéis, Even when we are unfaithful, Ele permanece fiel. God remains faithful. Mesmo quando tudo parece desabar, Even when everything seems like it's crashing down, Ele permanece fiel. He remains faithful. O ser humano, sempre que vê uma tragédia acontecendo, Every time human beings see a tragedy happening, maluco que entra atirando dentro de uma escola, a crazy person who goes into a school and does a ou shooting, barrancos que caem e levam casas de família. or whenever we have natural disasters Isso that tudo take é muito homes, triste. all of this is very E as sad. pessoas olham para isso e sempre colocam em jogo a fidelidade de Deus. And people see this and they always use it to question God's Por faithfulness. que Deus faz isso? Por Why que would Deus God do this? permite isso? Why does God allow this? Não tem nada a ver com Deus. And this has nothing to do with Deus God. é sempre bom. God is Ele é always good. sempre fiel. He is always Mesmo faithful. quando ele diz não, Even when he says no, ele está sendo fiel. he is being faithful. Mesmo quando ele fecha portas, Even when he closes a door, ele está sendo fiel. he is being faithful. E é tão bom a gente crer e entender essa fidelidade de Deus. And it's so good for us to believe and understand God's Eu lembro faithfulness. de uma querida lá no Rio de Janeiro. I remember we had this Ela lady in canta com a Rio. gente no louvor. She sings with us in the Eu sou worship amiga team. da mãe dela desde que a mãe dela era solteira. I've been friends with her mom since her mom was single. Ela teve um primeiro casamento, She had with his first marriage. mas não deu certo esse And it- casamento. Didn't work out. E quando ela se divorciou, ela resolveu vir para os Estados Unidos. And when she got divorced, she decided to move to the United States. Ela fez aqui uma pós-graduação. She did her master's O here. irmão dela já mora aqui há muitos anos. Her brother has been here, living Lá here no for a long norte. time. E aí depois ela voltou para o Brasil para pegar o visto dela, para ela fazer um segundo mestrado. And then afterwards, she went to Brazil so she could get her visa to do a second master's. Tudo legal. All of this was legal. Ela tinha dinheiro. She had Ela money. tinha um sponsor. She had a sponsor. Ela tinha tudo. She had everything. Aí ela voltou para o Brasil. And then she went back to Brazil. Falou com a gente. She spoke to Nós us. oramos com ela. We prayed with her. E o pastor Álvaro, na hora disse a ela, Deus está dizendo que está fechando uma porta. And then Pastor Álvaro told her, but God is telling me that he's going to close the door. Eu assustei, ela assustou, todo mundo assustou. I was scared, she was scared, everybody was E ela scared. foi pro consulado. And then she com went to the todos os consulate documentos. with all of her Quando ela documents. chegou no consulado, a cônsul pediu a documentação toda dela. And when she got to the consulate, they asked for all her documents. Falou, o seu visto de
você tem um visto de turista, você tem um visto de estudante, você tá toda legal. They said you have all these visas, you are completely legalized. Mas eu quero ver também toda a sua documentação de turista, tá aí? Ela tá sim, entregou o passaporte. And then he said, I want to also see your tourist documentation. And then she said, oh, E yeah, I ela have it here. simplesmente olhou para ela e falou assim, você vai passar um tempo no Brasil. And then he looked at her and said, you're actually going to spend E some time in estou Brazil. anulando o seu visto I'm going to de estudante. annul your student visa. Estou cancelando o seu visto de turista, que ainda tinha mais 9 anos pela frente. I am canceling your tourist visa. And she had 9 years still E in that você visa. vai passar um tempo aqui no Brasil. And you're going to spend some time here in Brazil. Ela não entendeu nada. She didn't understand Chorou. anything. Aquele desespero. She E was aí, quando ela estava crying, saindo do desperate. consultório, And then do consulado, When she left the consulate, ela se lembrou do que Deus tinha falado. she remembered what God had told her. E eu lembro dela entrando na igreja, chorando com os pais. And I remember her coming into the Dizendo o church que, and que vai ser da crying with minha her vida, parents. tá tudo lá, minhas coisas estão lá. Tava me organizando, já tinha um mestrado, já tinha o dinheiro, já tinha tudo. She was saying, what is my life going to be? Everything is there. I had a Ela já master's, estava I had money, I had trabalhando dentro da everything. universidade. I was already working inside of the university. E aí nós falamos para ela, se Deus fechou a porta é porque tem coisa melhor para você aqui And no then we said, Brasil. if God closed the door, it means that God has better things for you here Para in quem já Brazil. tinha passado quase 5 anos aqui, para ela era uma coisa meio difícil de acreditar. She had spent already 5 years here, so it was difficult for her to believe. Pois ela terminou o mestrado. But she finished her master's. Ela foi convidada para fazer um doutorado. She was invited to do a doctorate. No meio desse doutorado, ela conheceu um homem de Deus. And in the middle of this PhD, she met a man of God. Ela tem diabetes desde criança, não podia engravidar de jeito nenhum. She has had diabetes since she was a child. She could not get pregnant in any way. Já tinha tentado anos no primeiro casamento. She had tried that for years in her first Já marriage. tinha uma idade X, já não podia no segundo. She was already older, O and then she marido couldn't. também tinha problema. Her husband also had problems. Não, ela casou, claro. yeah, she Ela got married. casou. Ela casou com esse rapaz que é lá com a gente maravilhoso. She got married to this Ah, wonderful guy. E a coisa mais interessante, no finalzinho do doutorado dela, And the most interesting thing, at the end of her PhD, ela engravidou. she got pregnant. Hoje ela tem uma menina. Today she has a little girl. Hoje ela foi convidada a fazer um pós-doutorado, Today she was invited to do a postdoctorate, recebendo do governo, getting it from the muito government, bem empregada, She's com uma very well qualidade de employed, vida with a great excelente. quality of life. Porque Deus é sempre fiel, Because God is mesmo always quando faithful. parece que Ele não está sendo fiel. Even when it seems like he's not being faithful. Hoje eu quero falar sobre um homem Today I want to speak about a man chamado Jonas. called Jonah. Quando eu falo de Jonas, você lembra de quê? When I talk about Jonah, what do you remember? Do The grande fish. peixe, The que big não era uma fish, baleia. Who was not that was not a whale. Por incrível que pareça, a gente sempre vê o desenho de Jonas e baleia. We always see the cartoon of Jonah with a whale. Tem até livros ditos evangélicos falando de Jonas e baleia. We even have Christian books that say Jonah Mas and the a whale. ciência já mostra pra gente que a baleia não conseguiria engolir um homem. But then science shows us that a whale could never swallow a Tem man. vários outros peixes que engolem homens inteiros. There are a lot of other fish that they swallow people whole. E a Bíblia nunca diz que é baleia. And the Bible É que a never says gente it's a que é whale. criança aprende que é baleia. Because when we are kids, we learn that Mas it's a a whale. verdade é que a gente sempre lembra de Jonas e a baleia. But we always remember Jonas Jonah era and the whale. profeta de Deus. Jonah was Por a mais prophet de of the Lord. 20 anos, a Bíblia diz que ele ficou ali, olha, profetizando a respeito de um cativeiro, a respeito do cuidado, da bondade de Deus. The Bible says that he prophesies about captivity, about the care of God, the love of God for more than 20 Ele é um years. homem que teve uma passagem e um chamado profético antes do episódio de Nínive, ou do peixe, He was called to be a prophet before this episode that we have of Nineveh, e depois do episódio de and Nínive, then after the como a episode of Bíblia Nineveh, mostra no livro de Crônicas. like the Bible shows in Mas the quando book a of gente vai para o Chronicles. livro de Jonas, But when we go to the book of Jonah, é um livro que fala de um homem que é profeta it's a book about a man who is a prophet, e que de várias formas foi infiel. and that he was unfaithful in a lot of different ways. Ele não foi infiel porque abandonou Deus, He was not unfaithful because he let go of God, mas ele foi infiel porque desobedeceu a Deus. but he was unfaithful because he disobeyed God. Ele não foi infiel, infiel porque ele não quis mais saber do chamado. He was not unfaithful because he didn't want to do his calling anymore. Mas ele foi infiel porque, a despeito do chamado, ele agiu de uma forma desalinhada com a vontade de Deus. But he was unfaithful because even though he knew his calling, he acted in a way that was different than God's will. E eu quero pensar com vocês a respeito de coisas que pra gente parecem
são só erros, But I want to think with you about things that we do that we mas que think sometimes trazem are just consequência mistakes. para a nossa vida, porque são infidelidades diante de Deus. But they bring mistakes to our life. They bring consequences to our lives because Infidelidade diante de Deus. they are unfaithfulness before the Lord. A primeira delas é infidelidade pela desobediência direta à ordem de Deus. The first is unfaithfulness through direct disobedience to God's command. E nós vamos ler alguns, se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir. Nós vamos ler alguns textos da história de Jonas, ou do livro de Jonas, que é um livro pequeno na Bíblia, mas muito interessante. We're going to be reading a few verses about the story of Jonas Jonah. 1, de 1 a 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonah ran away from the Lord. Deus deu uma ordem clara para ele. God gave him a Vá a very clear Nínive. command. Go to Nineveh. Era uma das maiores cidades daquela It época. was one of the biggest cities of the time. Chefe de cidade chamada cidade chefe de império. It was a city called a city that was the chief of Era the uma empire. cidade grande, It was a big city, poderosa, a powerful city. influente. It was influential. E falou: vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. He said, go to the great city of Nineveh and preach against it. Mas a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. But the Bible says that Jonah fled from the presence of the Lord. Ele entendeu a ordem de Deus, He understood God's command, mas ele resolveu não obedecer à ordem de Deus. but he decided not to obey the Lord. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim: eu não sei quais são as ordens de Deus para minha vida. Today it's very common Eu for não people sei to o que say, Deus quer para mim. I don't know what God wants from me, I Mas don't a know what gente He às vezes commands precisa from me. começar com a coisa mais simples. But we need to start with the simplest thing. Deus quer que a gente venha para a igreja ou não venha para a igreja? Does God want us to come to church or not come to church? E a gente fica em casa pensando: será que é vontade de Deus eu ir para a igreja? Some people stay at home and think, is it God's will for me to go to church? Faz sentido? Será It que doesn't Deus make quer que eu sense. leia a Bíblia? Does God want me to read the Bible? Será que Deus quer que eu cante louvores? Does God want me to sing worship songs? Será que realmente Deus quer que eu dizime, que eu oferte na casa dele? Does God really want him to give him my tithes and my offering? Será que eu realmente tenho que priorizar o meu devocional? Do I really need to prioritize my Gente, devotion? são coisas tão óbvias. These are such obvious Se things. nós pertencemos a Deus, If we belong to é the claro Lord, que Deus quer que a gente não fale palavrão. of course he wants us É to not claro que curse. Deus quer que a gente tenha uma vida reta. Of course he wants us to É have a claro righteous que life. Deus deseja que a gente se abstenha de vícios. Of course he wants É us to not be claro que addicted Deus to quer que a gente anything. tenha uma vida de santificação. Of course he wants us to have a Ninguém holy precisa life. ficar pensando: canto louvores ou não canto louvores? Nobody needs to think, should I worship or should I not worship? Perdoo ou não perdoo? Should I forgive or should I not forgive? Você já viu em algum momento da Bíblia Deus falar assim: neste caso não perdoe? Have you ever seen in any moment God saying in the Bible, Oh. in this case, don't forgive? Não perdoe essa pessoa? Or don't forgive this person? No. Então, perdoar, vir à igreja, orar, há coisas que são tão óbvias com relação à vontade de Deus. So forgiving, coming to church, praying, these are obvious things about God's will. Pregar para um povo distante de Deus, como era o povo de Nínive, Preaching to a people who were far away from God, like the people of Nineveh, era a vontade de Deus. it was God's will, Porque Deus é sempre misericordioso. because God is always Deus merciful. sempre dá a chance do povo ou da pessoa se He arrepender. always gives a chance for a person to Deus repent. não julga e não vai mandar para o inferno ninguém que tenha ouvido falar de Jesus. God is not going to judge and send to hell someone who has heard the word of E só Jesus. vai para o inferno quem disse não. It's only going to go to hell the person who says no. Só vai para o inferno quem não tem uma vida santa. The only people who are going to go to hell are people who don't have a A holy Bíblia life. está aí para mostrar para a gente quais são as regras. The Bible is there to show us what the rules are. Deus é justo. God is just. E Jonas, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, And even though Jonah heard the voice of the Lord, resolveu dizer não. he decided to say no. E pior, And even worse, a infidelidade segunda de Jonas foi tentar fugir da presença do Senhor. the unfaithfulness of Jonah was trying to flee from the presence of the Lord. Jonas 1,3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Ele vai para Tarsis. He goes to De Tarsis Tarshish. vai para Jope, que era o porto. From there, he goes to Joppa, E lá which ele is a diz port. assim, a Bíblia diz: pagou a passagem
And then the Bible says that he got his fare, paying the fare para embarcar para to Tarsis. go aboard to Tarshish. Sabe o que é triste? Do you know what's Tem sad? gente que paga, There are people who pay, que investe who invest em coisas que vão levar ela para o inferno. in things that are going to send them to hell. Bebida vem de graça? Are drinks for free? Vícios vem de graça? Are addictions free? Gente pagando para fugir da presença de Deus. People are paying to flee from Ele the tirou presence of the dinheiro do Lord. próprio bolso He got money from his own para pocket ir contra uma ordem de Deus. to go against an order from the Mal Lord. sabia ele como é que ele ia chegar lá dentro de um peixe. Little Mas did he essa é know uma that he was outra going to get there história. inside of Isso a fish, but acontece that's a different depois. part. That happens Não later. precisou de He passagem. didn't even need a fare for Ah, that. mas ele paga uma passagem But he pays the fare, dizendo assim, eu quero ir para longe. and he says, I want to go far away. Claro que isso demonstra insubordinação. Of course, this shows insubordination. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, But at the same time, we think, quão longe uma pessoa pode ir para fugir da presença de Deus? how far can a person go to run away from the presence of the Lord? Alguém pode escapar da presença de Deus? Can someone escape from the presence of Alguém the Lord? pode pecar sem que Deus veja? Can someone sin without God seeing? Alguém pode errar escondido de Deus? Can someone make a mistake where God doesn't see? Alguém pode pensar alguma coisa que Deus não saiba? Can someone think something and God is not going to see Gente, it? a gente tem um Deus que sabe todas as coisas. We have a God who knows Que vê everything. todas as He coisas. sees A gente everything. vê a aparência. We see the A appearance. gente vê o posicionamento. We see people's A gente positioning. olha um comportamento. We see their Deus vê a behavior. intenção. God sees the Ele conhece o intention. nosso coração lá dentro. knows our hearts from the Ele vê inside. todas as He coisas. sees everything. Como é que um homem que é profeta de Deus? How is a man who is a prophet of the Lord? Desculpem, foi tão burro I'm sorry, but he was so dumb para achar que podia fugir da presença de Deus. to think that he could escape the presence of the Lord. E aí a gente vai para um terceiro ponto da infidelidade de Jonas. And again, we go to the third point about Jonah's Que é o infidelity. seguinte, eu sei o que Deus quer, It is, I know what eu sei qual é o God plano wants. dele para minha I vida, know his plan for my eu life. sei que ele é Deus, I know that he's God, mas eu sou indiferente. but I'm indifferent. Eu não estou nem aí. I don't care. E tem muita gente assim. And there are a lot of people Eu sei like que eu this. preciso ir para a igreja, I know that I eu need sei to que go eu to preciso church. ficar firme com Deus, I know that I eu need to sei que eu stand firm preciso with ler a God. Bíblia, I know eu that I sei need que to eu read the preciso Bible. santificar minha I vida, know that I need to live a holy mas eu vou life. viver. But I'm Eu não going to estou nem live. aí. I Eu don't vou care. fazer aquilo que eu quero. I'm gonna do Eu whatever vou I wanna seguir do. a minha vontade. I'm gonna do my own will. E ainda sempre pensa assim, lá na frente, quem sabe? And we think, maybe in the Um future, dia eu vou. maybe one day I'll come back. Jonas 1, a gente está no capítulo 1 ainda, de 4 a 5, diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o mar ameaçava se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiravam as cargas no mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Then Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. tempestade, pessoal desesperado, There was a storm, everyone was desperate, jogando as cargas no mar. throwing all the cargo Os into the sea. marinheiros, todo mundo ajoelhado, clamando ao próprio Deus deles. Lá cada um tinha o seu Deus. All of the sailors kneeling down, each of them crying out to their own God. E como estava Jonas? And how was Jonah? Tinha descido mais, porque ele desceu para Jope, desceu. E agora ele estava descido lá no porão pastoral. Tem uma pregação linda que fala sobre as descidas de Jonas. He was there in the lowest level. Pastor Álvaro has a beautiful preaching about this. Ele tinha descido para o porão no navio. Desceu. E foi lá pro fundo do navio. He went to the deepest level in the ship, Dormia profundamente. and he was sleeping deeply. A gente acha estranho. We think it's weird. Quantas pessoas você não conhece que está dormindo? How many people don't you know that are asleep? Está trabalhando, They're working, está gerando família, they're mas having espiritualmente families, but spiritually, está dormindo. they're all asleep. Está dormindo. They're asleep. Não vê, não toma situação, não toma a decisão que precisa tomar. They don't take the decisions they need to make. They Tem don't see the muita situation. gente dormindo na vida, So many people are asleep in their lives. dormindo em relacionamentos errados, They're asleep in the wrong situations, the wrong dormindo em relationships, posicionamentos errados, the wrong posture,
tá tudo pegando fogo, Everything is on fire. o mar tá balançando, The sea is like a storm. mas a pessoa tá dormindo espiritualmente. But people are asleep spiritually. Não fala de Jesus para They ninguém. don't tell anyone O about leite está Jesus. entornando, mas ela não ora. The milk is spilling, but they As are coisas not. estão piorando, mas ela praying. nem pensa em fazer um jejum. People think they're getting worse, but they don't even think about doing a Tá fast. vendo os filhos pecarem e fica em They see silêncio. their kids sinning and they're in silence. Tá vendo a família toda errada e não toma um posicionamento. Their whole family is doing wrong things and they don't take a Sabe que position. precisa cultuar a Deus, mas a preguiça, o sono fala mais alto. They know that they need to praise the Lord, but then they're lazy, Tão they're dormindo. tired. Tem gente que até vem para a igreja. Some people even come Espero to que church. não para essa. I hope not to this one. Fica aqui de olho aberto. But they stay here with their eyes open, Mas espiritualmente está dormindo. but spiritually they're asleep. Muita gente dormindo. So many people are Muita asleep. gente dormindo. So many Então a people. gente olha para Jonas e fala assim: nossa, como é que pode um homem desse, todo mundo desesperado, clamando ao Deus e ele dormindo? So we look at Jonah and we're like, how can this be? Everyone is praying and this guy's asleep. Mas sabe o que é pior? But you know A what's even worse? infidelidade de Jonas The unfaithfulness of Jonah colocava outros em perigo. put other people in danger. O texto de Jonas continua dizendo o seguinte: o capitão dirigiu-se a Jonas e disse a ele assim, acordou Jonas e disse a ele assim: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Tiraram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram: quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. No meio disso tudo, ele ainda disse que era adorador de Deus. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu: pegue-me, jogue-me no mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. The captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish. Then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who's responsible for this calamity. They cast lots and the lot fell on Jonah. So they asked him, tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you? He answered, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven who made the sea and the dry land. This terrified them and they asked, what have you done? They knew he was running away from the Lord because he already told them to. So the sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Sabe o que acontece aqui? You know what happens here? A infidelidade pessoal de Jonas Jonah's personal unfaithfulness trouxe uma consequência coletiva. brought upon them a collective Nós consequence. precisamos entender isso com relação à nossa vida. We need to understand this in relation to our A lives. nossa insubordinação a Deus, Our insubordination to a the nossa Lord, infidelidade a Deus, our unfaithfulness ela to traz the Lord, consequência para a nossa vida, it brings consequences to mas our ela traz lives, consequência para terceiros. but it also brings consequences to Uma other people. pessoa que é fiel a Deus, Someone who is faithful to ela the Lord, abençoa a empresa onde ela they trabalha. bless the company that they work Uma in. pessoa que é fiel a Deus, Someone who is faithful to the ela Lord, abençoa a parentela quando ela chega numa reunião de família. they bless their extended family when Mas they a go into nossa family reunion. infidelidade a Deus, But our unfaithfulness to the ela Lord, traz consequência na vida do nosso cônjuge, it brings na consequences vida to our dos nossos spouse's life, filhos, our kids' na vida lives, das pessoas que a gente ama. and the lives of the people who we love. Às vezes tem um filho sofrendo alguma coisa Sometimes there is one of our kids suffering something, e antes da gente perguntar o que ele fez, and before we ask what they did, eu tenho que perguntar o que eu tenho feito? I have to ask, what have I been doing? Como é que eu estou com Deus? How's my life with God? Porque os meus erros, Because my mistakes, a minha infidelidade diante, eu posso ser uma excelente mãe. I may be an excellent mother. Faço a comida todo dia, I make food every arrumo a day. casa, meus filhos já casaram, My mas house is enfim. tidy. My kids Você are already married, but pode ser uma excelente esposa. I may be an excellent wife. Trato ele muito bem, I treat faço him a so comida, well. preparo, a casa tá limpa, maravilha. Mas se eu for infiel diante de Deus, I may do everything right, but if I'm unfaithful before coisas the Lord, pequenas, se eu deixar de ler a minha if I Bíblia, don't read my se eu Bible, deixar de fazer o meu if I devocional, don't do my devotionals, se eu deixar de observar o meu comportamento, a minha fala,
os meus pensamentos, if I stop observing how the way I speak, the way I isso vai behave, refletir no meu casamento. this is going to reflect on my Isso vai marriage. refletir na paz da minha And casa. it's going to reflect on the peace of my Jesus, house. quando ora pelos discípulos, When Jesus prays for his disciples, ele diz uma coisa linda lá em João, he says something beautiful in the no book of John. capítulo 18. In chapter Ele diz 18. assim, por causa deles, Jesus que era santo, ele diz, por causa deles, dos meus discípulos, eu me santifico. Jesus, who was holy, said, because of my disciples, I sanctify myself. Se Jesus, por nossa causa, If Jesus, because of us, entendeu a importância da santificação, knew the importance of sanctification, como é que eu, ou nós que somos pais, que somos mães, que somos filhos, how can we who are spouses, que who are somos parents, profissionais, who are professionals, não entendemos a importância da santificação? don't understand the importance of sanctification? A nossa infidelidade afeta a nossa vida profissional. Our unfaithfulness affects our professional lives. É a condição financeira do país. Oh, how our country is doing financially. Não. É a condição da nossa infidelidade diante de Deus. No, it's the condition of our unfaithfulness to the Lord. É porque as coisas estão difíceis mesmo. It's because things are difficult. Não. É porque eu estou tornando difícil quando eu me torno mais arredia, mais ausente da presença de Deus. No, it's because making things difficult when Você está I'm far entendendo away isso? from Pode God. dizer amém? If you understand this, can you say amen? Eles estavam lá orando para deuses errados. They Que were só there existe um Deus. Praying to the wrong gods because there's only one God. Mas a infidelidade de Jonas. But the Olha o unfaithfulness, tumulto que trouxe. Claro que se a gente está falando de mar. the unfaithfulness of Jonah brought all of this. We're talking about E the não ocean. era só a embarcação de Jonas que estava no meio da tempestade. It was not just Jonah's ship that was in the middle of that Vários storm. outros barcos estavam lá balançando de um lado para o outro. So many other boats were there shaking from one A side to the other. consequência da infidelidade de um homem The consequence of the unfaithfulness of one man atingiu não só uma embarcação, mas várias. reached not only one vessel but so many others. E aí a gente tem que pensar, eu sou uma pessoa que abençoa ou que amaldiçoa? So I need to think, am I a person who blesses or who Quando curses? você entra na sua empresa, você abençoa. When you get to Quando your você job, vai you para o bless. mercado, eu sempre digo pra gente, eu e o Álvaro, sempre comento quando entro, conheço muita gente, por exemplo, tem medo de avião. I know a lot of people who, for example, are afraid of flying planes. Uma vez eu On estava planes. sentada do lado de uma senhora e ela tremendo, tal, não sei o que, nervosa. At one time, I was next to this person, and it was an old lady. She was so scared, she was shaking. E eu lembro que ela falou assim para mim, mãe, eu tenho muito medo de avião, tá? Eu falei, eu não tenho não, porque eu tenho Deus. And she said, "Oh, I'm so scared of flying." And I said, "Oh, I'm not, Não, because eu I have também tenho God." Deus, eu também tenho Deus. I said, "Oh." Falei, She então said, fique tranquilo, "Oh, no, porque I a have senhora God tem too." Deus e eu também. O avião não cai só porque a gente está aqui. And I told her, Se "Don't ele worry, ia cair, I have ele God, you não have cai God. mais. The flight is not going to fall anymore because we're both here." E ela começou a rir, claro que ali foi uma oportunidade para falar de Jesus para ela. Eu vim falando de Jesus, daí foi um voo interno no Brasil, na realidade foi do Rio até Santa Catarina. And then there was a great opportunity for me to tell her about Jesus. It was an internal flight in Brazil. Porque é verdade. Because it's true. Se você temente a Deus, se você é filho, você abençoa aonde você coloca a planta do seu pé. A Bíblia diz, aonde você colocar, será abençoado. And it's true, if you are faithful to the Lord, you bless people. The Então, Bible quando says that você whatever entrar na you sua put your casa, feet, diz, Senhor, a you will be bênção está blessed. entrando. Quando você entrar no seu carro, a bênção está So entrando. you can say whenever you get into your home, you are giving blessings. Whenever you step into your car, it's being blessed. Porque nós somos pessoas que abençoamos. Because we are people who bless. E a gente não abençoa porque fica botando na mão de todo mundo, não. And we don't bless because we're putting our A hands gente on não abençoa everyone. porque fica falando, Deus te abençoe, para com isso. We don't bless just because we're saying God A bless you, gente God bless you, God abençoa bless porque a you. gente é bênção. We bless because we are Simples blessings. assim. That's it. Nós abençoamos porque nós somos bênção. We bless because we are blessings. E bênção atrai bênção. Você crê nisso, pode dizer amém? And blessings attract Bênção blessings. Do you atrai believe this? bênção. Amen. Sempre que tem jovem lá e que diz que eu quero casar, Whenever there are young people at church that eu say, quero I want uma to get married, bênção I para want mim, a blessing eu for digo, me, então seja bênção, I say porque that you be a bênção blessing. atrai because blessings bênção. attract blessings. Agora, Jonas também se mostra infiel, But Jonah shows himself porque ele tem um as unfaithful arrependimento muito tardio. because he had a very belated repentance. E é muito triste quando Deus está falando com alguém, And it's really sad when God is speaking to a somebody, pessoa sabe o que precisa fazer, the person knows what they need to do, mas às vezes ela vai fazer aquilo que Deus quer um mês depois, but then sometimes they'll do what God wants them to do a month later, um ano depois, a year later, 10 anos. 10 years later. Quantas consequências ruins não podem acontecer em um mês? How many bad consequences cannot Em happen in one ano. month, in 1 year, in years?
Jonas precisou de todo um tumulto dentro daquele navio. Jonah needed all of that to happen inside of the ship. Para que alguma coisa acontecesse de bom. So that one E aí a good thing gente could conhece happen. a história que eles pegam Jonas, jogam Jonas no mar. And then we know the story. They grab Jonah, they throw him. Quando Jonas the cai sea. no mar, as águas se acalmam. And then when he falls into the ocean, the waters come down. E aqueles homens, depois que a Bíblia diz que eles se ajoelharam e começaram a adorar o Deus de Jonas. And then after that happened, the Bible says that they knelt down and worshiped Jonah's Deus God. é tão bom que mesmo no erro de Jonas, God is so good that even in Jonah's error, Jonas conseguiu que o povo entendesse que o Deus dele era verdadeiro. he made the people understand that Jonah's God was E aí true. a Bíblia diz que vem então um grande peixe engole Jonas. So the Bible says that a big fish comes and swallows Jonah. E aí quando a gente entra lá em Jonas 2, a Bíblia diz que dentro da barriga do peixe, And then in Jonah 2, the Bible says that inside of the fish's Jonas belly, orou ao Senhor. Jonah prayed to É the a Lord. única oração que a gente tem na Bíblia de uma pessoa que faz dentro da barriga de um This is peixe. the only prayer that we have in the Bible that someone made when they were inside of a fish's E belly. eu imagino que deve ter sido difícil até para ele orar. And I imagine that it was probably hard even for him to Porque pray. o peixe não vai nadar retinho. Because the fish is not even just going to swim Imagino like que não this. tinha naquela barriga. Imagine what else was Oh, not my in that goodness. belly. Enfim. E ele ora dentro da barriga do And peixe. then he prays inside Faz of uma the fish. oração linda dentro da barriga do He makes peixe. a beautiful prayer inside Um of the homem fish. desobediente He was a disobedient man que não merecia aquele peixe. who did not deserve that fish. E que chega um peixe, And then a fish comes. pra gente parece uma coisa estranha, For us, it seems like something strange. mas no mar, But in the sea, ou ia aparecer um barco, ou ia aparecer um it was peixe. either a fish or a boat. Não tinha. A gente tá falando do oceano, não tinha uma outra opção. We're talking about the ocean. There was no other option. Mas sabe o que é triste? But do you know what's sad? Jonas só reconhece, Jonah only recognizes, só se arrepende only repents quando não tem mais nenhuma expectativa. when there is no other expectation. Não tinha mais o que fazer. There was nothing else that he could have done. Será que a gente precisa chegar no fundo do poço You know, when we get to the bottom of the well para acordar? to wake up, Será que a gente precisa entrar dentro da barriga de um peixe? do we need to go inside of the belly of a fish? Viver uma situação assim tão inusitada See such a difficult situation para que a gente possa de fato se arrepender, so we can truly repent, para que a gente volte ao primeiro amor, so we can go back to the first love. para que a gente, sabe, tem gente que às vezes fica olhando e fala, gente, quantas vezes eu vejo algumas pessoas So many times I see some people e eu penso, meu Deus, essa pessoa vai sofrer, quanto mais essa pessoa vai ter que sofrer para fazer o que tem que fazer. and I think, how much more is this person going to suffer to do what she has to do? Porque a gente sabe o seguinte, enquanto a pessoa não se encaixa no trilho da vontade de Deus, Because we know that when a person is not at the center of ela God's só will, vai colher consequências ruins. they're only going to reap bad consequences. A gente tem um exemplo de Jonas e a gente tem tantos outros exemplos na Bíblia e na nossa vida. We have the example of Jonah, and we have so many other examples in life and our lives. Não deixe o leite derramar. Don't let the milk spill. Você, além de limpar o fogão, You don't only have to clean ainda the vai ficar com stove. fome. You're going to be hungry. Tem gente que espera. Some people wait. Espera tudo ruir They wait for everything to para go depois wrong. pedir misericórdia. É melhor pedir misericórdia antes. It's better É to melhor ask for mercy correr para Deus before. antes. It's better É to run to God melhor before. fazer as coisas sem que a gente tenha que sofrer as piores It's consequências. better to do things so we don't have to reap the worst Aí é muito consequences. lindo porque quando a gente entra já no capítulo 3, And then when we get into chapter 3, Jonas já está na cidade de Jonah's Nínive. already in the city of Nineveh. Ele prega para a cidade de He Nínive. preaches to Porque the Deus city diz para ele mais uma vez, vá e pregue. because God tells him one E time, go pregue and que daqui a preach. 40 dias a cidade vai ser Because destruída. in 40 days the city is going to be destroyed. Aí a Bíblia diz que os ninivitas, através da pregação de Jonas, creram em Deus. And the Bible says that the people who lived in Nineveh through Jonah's preaching Deus believed in the Lord. viu o arrependimento sincero deles. God saw their true repentance. Todos, das crianças ao rei, From the children to the todos se king, arrependeram, all of them repented. vestiram pano de saco They e wore those clothes that they clamaram por mourned, misericórdia. and then they cried out for E a mercy. Bíblia diz que Deus, então, decidiu não mais destruir a cidade. And then the Bible says that God decided to not destroy that city Porque a anymore. gente tem um Deus que sempre age com misericórdia perante arrependimento. Because we have Sempre, a God who sempre, always acts sempre. in mercy in response to Mas repentance. sabe o que é mais triste? But do you know what's even sadder?
Enquanto Deus, na sua infinita misericórdia, estava abençoando a cidade, While God in his infinite mercy was blessing that city, Jonas ficou indignado, com raiva Jonah could not believe it. He was so de Deus angry ter tido misericórdia. at God for having mercy. A cidade de Nínive era uma cidade, os ninivitas, a gente sabe que não gostavam do povo de Israel. The people of Nineveh did not like the people of Israel. Tudo que Jonas queria era que realmente viesse um raio e destruísse Nínive. All that Como Jonah cidadão. Was for that to be a lightning and destroy the entire city. E sabe o que é triste? And do you know what's sad? Jonas não fica feliz pela misericórdia. Jonah was not happy because of God's Ele mercy. fica torcendo para dar errado. He was rooting for it to go wrong. A gente tem um Deus que mesmo quando uma pessoa está errada, We have a God that even when someone is wrong, ele não torce para que essa pessoa dê errado. he's not rooting for the worst for that A person. pessoa pode ter feito a pior desgraça, pode ter matado 100 pessoas na vida. They may have killed 100 people in their lives. Se ela se arrepender, ela ganha o céu. If they repent, they go to heaven. Muita gente não entende isso. A lot of people don't understand this. Não importa quantos erros, não importa quantos pecados. It doesn't matter how many mistakes, how many sins. Aquela cidade de Nínive era uma cidade que estava longe de Deus. The city of Nineveh was a city that Mas was far quando away eles from God. reconheceram Deus, But when they recognized quando eles se God, when they arrependeram, repented, quando eles se when submeteram, they submit, Deus teve misericórdia. God had mercy. E Jonas, que já tinha tido a misericórdia de Deus e ter entrado dentro de um peixe, ter sido vomitado por um peixe e continuar vivo. And Jonah had received the mercy from the Lord. He was inside of the fish. He was thrown up by the fish. Olha o que a Bíblia diz em Jonas no capítulo 4, 1 e 2. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse quando eu ainda estava em casa, que eu não vinha para cá. E por isso que eu me apressei em fugir para cá. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas 4. Jonas 4, 1 and 2. Claro. Jonah 4. But Jonah was profoundly discontent with this, and he got angry, and he prayed to the Lord, Lord, is this not what I said when I was still at home? That's why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful God, and you have so much compassion. You are so patient. You're full of love. And then you promise to punish, but then you accept the repentance. É boa. A verdade é que Deus disse, Jonas disse aqui, eu sabia que o Senhor é bom. Jonah said, I knew that you were good. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. I knew that you were merciful. Se o povo pedisse perdão, o Senhor ia perdoar. If people asked for forgiveness, I knew that you would forgive. Jonas, enquanto ele tinha um Deus que sempre vai preferir misericórdia, While he had a God who he knew was always going to prefer Jonas mercy, queria retaliação. he wanted retaliation. E sabe o que é uma coisa muito difícil na nossa vida? And do you know what's something very difficult in our lives? Não aceitar que Deus ame as pessoas que a gente não gosta. Not accepting that God loves those people who we don't like. É muito difícil a gente abençoar quem amaldiçoa a gente. It's really hard for us to bless those who curse us. É muito difícil a gente amar uma pessoa que já nos machucou. It's really hard for us to love somebody who's É already hurt muito us. difícil a gente perdoar de verdade e ficar livre e deixar a pessoa em frente. It's very difficult for us to truly forgive, to be free, and to let people go. Mas esse é o ensino bíblico. But that's what the Bible teaches Não foi o us. que Deus fez com a gente? Isn't that what God did to us? Quem é que merecia salvação? Who here deserved salvation? Quem é que merece todas as bênçãos que a gente tem recebido? Who here deserves all the blessings that gente we não have been merecia estar receiving? vivo. We don't deserve even to be Mas o nosso alive. inimigo a gente quer que morra. But we want our enemies Mas to aquela die. pessoa que foi ruim com a gente quer que pague pela ruindade. But the person who was bad to us, Mas we quando a want gente them faz to uma pay for coisa it. ruim, a gente se ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não leva em consideração. But when we do something wrong, we kneel before the Lord, we're like, Lord, forgive me. Don't take this into consideration. Deus ama todos. God loves all. Deus ama até quem não ama a gente. God even loves those who É don't love difícil us. entender isso. It's hard for us to Deus understand ama this. até quem não quer saber da gente. God even loves those Se who aquela don't care about pessoa us. se arrepender e aceitar Jesus, If that person repents com and accepts certeza ela Jesus, vai passar a te amar. they will for sure start loving you. Mas enquanto ela não aceita Jesus, Deus continua amando ela para salvação. But while they don't, God Se ela still loves them morrer for sem salvation. aceitar Jesus, ela vai colher as consequências dela pela eternidade. If they die without accepting Jesus, then they will Mas reap a all the gente consequences precisa in se lembrar eternity. disso. But we need to remember this. Deus ama quem não me ama. God loves those who don't love Por me. isso que a gente tem que amar
aqueles que nos odeiam. That's why we have to love those who hate us. João já diz, amar aquele que te ama é fácil. É ou não John é? already says, loving those who love you, it's easy. Amar quem puxa o tapete, Loving those who pull the rug from under amar quem decepciona, you, loving those who disappoint isso you, não é simples. that's not simple. Ah, Jonas é infiel porque espiritualmente ele se torna egoísta nesse momento. Jonah is unfaithful because spiritually he becomes selfish in this moment. Ele fica descontente, ele fica chateado. E aí é muito interessante, a gente não vai ler o texto, mas a Bíblia diz que ele vai para um canto, senta num canto da cidade He gets upset and then he e goes to the fica corner of the city. esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. And then he waits to see what's going to happen to that Tipo, city. não acredito que Deus vai perdoar esse povo. Like, I can't believe that God is going to Eu não forgive these acredito que people. Deus vai fazer isso. I can't believe that God is going to do this. E aí a Bíblia diz assim, então o Senhor fez crescer uma planta. And then the Bible says that the Lord made a Jonas plant fica lá grow. encostado, And he's there leaning. esperando. Aí Deus Waiting. faz crescer uma planta And sobre then Jonas. God makes a plant grow over Porque estava Jonah quente e tinha sol. because it was hot, Para dar sombra na cabeça de Jonas. to put a shadow over Jonah's E a head. Bíblia diz, e Jonas ficou muito feliz com a planta. And then it says that Jonah was very happy with the Numa plant. noite pro dia cresce uma planta. Out of nowhere from Imagina, você during the dorme night. no dia seguinte tem uma sombrinha. Imagine you fall asleep and then overnight there is a E plant Jonas providing ficou muito shade. feliz com a planta. And Jonah was very Mas no happy dia with the seguinte, plant. na madrugada seguinte, But then the next night, Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, God, who is Lord over all things, mandou uma lagarta. Você sabia que Deus manda na lagarta? sent a caterpillar. Gente, Do you ele know manda that até em God barata, por incrível que pareça. Ele manda no can que ele even quiser. order caterpillars, cockroaches? Mas Deus mandou uma lagarta But he sent a caterpillar atacar a planta de modo que ela se secou. to attack the plant in a way that it completely Não dried era up. uma lagarta pequena, não. It was not a small caterpillar. A lagarta ataca a planta de madrugada. The caterpillar attacks the plant Quando in the middle of Jonas the night. acorda, And then when Jonah wakes up, Acorda com o sol na cabeça. he wakes up with that sun over his head. E a Bíblia diz que Deus ainda fez soprar um vento quente. And then the Bible even says that the Lord made this warm wind blow over him. Eu me emociono com o bom humor de Deus. I get emotional with God's sense of humor. É uma coisa assim impressionante. It's very impressive. Aí a Bíblia diz que Deus ainda fez soprar um vento quente na cabeça de Jonas que ele quase desmaia de And tanto calor. The Bible says that the Lord made this hot wind blow over E Jonah a in a way Bíblia that he diz que almost passed Jonas, out. com isso, desejou morrer. And then with this, Jonah wanted to die. E Jonas, um homem de Deus, And Jonah, who was a consegue man of dizer God, assim, eu prefiro morrer do que viver. said, I would rather die than stay alive. Jonas preferia ver a cidade de Nínive morrer Jonah would rather see the city of Nineveh die a ver uma planta morrer. than to see a plant die. Jonas, dentro de todo esse contexto, estava esperando muito mais que todos os homens e mulheres e crianças ali fossem destruídos e eliminados. Jonah, inside of all of this, wanted all of these people, these adults, these children to die. Do que ver uma planta morrer. Then he wanted to see the plant die. A ponto de, não sei se você consegue achar aí, Nick, 4:9, To the point where in Jonah 4:9, diz assim, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Ele ainda responde para Deus. so he says, but the Lord replied, is it right for you to be angry? Jonah had gone out and sat down at the place to the east of the city. There he made himself a shelter. Another one. But God said to Jonah, is it right for you to be angry about the plant? It is, he said, and I'm so angry that I wish I were dead. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e na noite seguinte morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? But the Lord said, you have been concerned about this plant, though you did not tend to it or make it grow. It sprang up overnight and it died overnight. And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals?
Nós estamos vivendo tempos muito complicados. We are living in very complicated times. Tem gente que tem mais amor por planta e por animal do que por gente. Some people have more love for plants and Tem animals than they gente have que for cuida people. melhor, eu tenho que cuidar bem. Eu acho que quem tem animal tem que cuidar muito bem de animal. If the person Senão não has animals, pega. they have to take good care of them, otherwise don't Mas have them. cuida melhor de um animal do que de uma criança. But some people take better care of an animal than Tem a gente que child. fica mais preocupado com vamos dizer assim, o bem-estar de coisas ou do custo das coisas Some people are more concerned with how things are and how much things cost do que fica preocupado de como vai falar, se vai ferir ou não, machucar ou não alguém. then they're worried about how they're going to talk to people if they're going to be hurting people. Jonas ficou irado porque a planta morreu. Jonah was angry because the plant had died. Mas ele não conseguiu achar misericórdia no fato de Deus ter perdoado uma cidade inteira. But he could not find mercy. Nós In knowing estamos, that às God vezes, com forgave os an entire nossos city. olhos voltados para as coisas erradas. Many times we have our eyes fixed on the wrong things. Nós precisamos ter o nosso coração alinhado com o caráter de Deus. We need to have our hearts aligned with the character of God. Enquanto a gente foge da presença de Deus, While we flee from the presence of God, Deus vai nos perseguindo com graça. Foi isso que Deus fez com God is Jonas. chasing us with grace. That's what he did to Jonah. Deus foi preparando um caminho para Jonas. God prepared a way for Jonah. Mesmo quando a gente tenta se afastar de Deus, Even when we try to flee from the Lord, Deus continua cobrindo a gente, God still covers us, gerando a pessoas para convidar a gente, grabbing people gerando they can situações invite para a us, gente voltar para Ele. situations so we can go Ele back to Him. continua agindo a nosso favor. He continues moving in our favor. A gente pode falhar em demonstrar amor. We can fail in demonstrating love. Às vezes nós deixamos de oferecer misericórdia. Sometimes we don't offer mercy when we Mas should. Deus é sempre misericordioso. But God Ele é is always sempre merciful. bondoso. He is Ele é always good. sempre fiel. He is always faithful. Mesmo quando nós causamos prejuízo a alguém, como foi o caso de Jonas. Even when we do evil to some people or our consequences reach people, Mesmo quando o outro merece. even when people deserve it, Ou mesmo quando nós merecemos o castigo de Deus. or even when we deserve God's Ainda assim, punishment, Deus tem sido misericordioso conosco. still God has been merciful with us. Se Deus fosse tratar essa humanidade If God were to da treat forma humanity como essa humanidade merece, in the way that humanity deserves gente, it, não tinha nenhuma pessoa viva. there would not be one person alive. As pessoas hoje falam de Deus e levantam as mãos para os céus e se acham melhores do que Ele. People talk about God, they lift their fingers to the heavens and they think they're better than Him. Mas a gente tem um Deus que mesmo quando a gente ora dentro da barriga de um peixe, But we have a God that even if we pray inside of a fish, Deus responde imediatamente. He responds immediately. E você entendeu que Deus voltou com Jonas exatamente aonde Deus queria Jonas. And did you understand that God sent Jonah exactly back to Era where para He wanted Nínive. him? Deus faz o peixe vomitar ele em Nínive. God made the fish throw him up in Nineveh. Deus não tem plano B, C, D, plano 2000, 2001. God doesn't have a plan B, C, O plano D. de Deus é um só. His plan is one. Quando a gente erra, And when we make a mistakes, gente é que perde a bênção. we are the A ones who miss gente the é que blessing. perde a chance de ter sido abençoado mais tempo. We miss the opportunity of being blessed for longer. Tal como Jonas, nós às vezes somos inconstantes. Just like Jonah, sometimes we are O inconsistent. nosso humor pode mudar. Our mood can change. Às vezes a gente põe o foco em coisas, em plantas, em valores, ao invés de colocar em pessoas ou na presença de Deus. Sometimes we put our focus on things, on animals, Às instead of putting vezes it a on gente se people. ocupa mais em ficar torcendo contra os nossos inimigos do que ficar abençoando aqueles que nos maldizem. Sometimes we focus more on cursing our enemies than blessing those who Às are vezes a with gente us. ama mais casas, carros, bens do Sometimes que we ama love Deus. possessions, houses, cars more Às than we vezes a love gente God. ama mais pessoas do que ama o próprio Deus. Sometimes we love people more than we love God. Mas sabe o que é lindo? But you know Deus what's continua beautiful? nos amando. God continues to love us. Deus continua amando pessoas. He continues loving people. Deus continua amando todos aqueles que se He arrependem. loves all of those who repent. Todos aqueles que querem estar perto dele. All of those who want to be Todos close to aqueles que Him. querem se voltar para ele. All of those who want to turn to Him. A Bíblia não. É muito interessante que a Bíblia termina o livro de Jonas com essa pergunta de Deus: The Bible finishes the book of Jonah with this question:
Jonas se arrepende, volta para a terra, continua seu ministério. Jonah repents, he goes back to his land and continue his A ministry. cidade de Nínive acaba sendo destruída séculos depois, anos depois. The city of Nineveh is destroyed years Porque later. com o tempo eles foram se afastando de Deus de novo. Because with time, they went away from the Lord again. Mas Jonas a gente vai encontrar no céu. But we're going to meet Jonah in heaven. Jonas entendeu a misericórdia de Deus. Jonah understood the mercy Jonas of the Lord. entendeu o amor de Deus. He understood the love of Com God. certeza tudo isso foi para Deus tratar com a cidade de Nínive. This was for sure so God could deal with the Mas city of tudo Nineveh. isso também aconteceu para Deus tratar com Jonas. But all of this happened as well. So God Talvez could deal Jonas, with mesmo Jonah. como profeta, nunca tenha compreendido o amor do Deus que ele amava. Even as a prophet, maybe he never fully understood the love of the God who loved him. Mas não há como esquecer uma passagem dentro da barriga de um peixe. But you cannot forget the passage inside of the belly of the fish. Não há como esquecer uma passagem dessa com uma planta. We cannot forgive this passage with the plant. Não há como não ver o amor de Deus perdoando uma cidade inteira. You can't not see God's love and forgive Se an ele entire perdoa uma city. cidade inteira, ele perdoa a nossa vida. If he forgives an entire Ele city, he perdoa as forgives nossas us. falhas. He forgives our Ele perdoa flaws. as nossas culpas. He forgives our Tudo guilt. que ele quer, Everything that he wants. tal como ele queria da cidade de Nínive. Just like he wanted for Nineveh. Voltem-se para mim. Is come back to me. Venham para perto. Come close. Não importa as circunstâncias. It doesn't matter the circumstances. Não importa se você está certo ou errado. It doesn't matter if you're wrong, Não if you're importa right. se a gente tem andado por caminhos estranhos. It doesn't matter if we have been going some weird Todos os paths. dias, Every a day, gente precisa estar perto de Deus. we need to be A close to gente God. precisa correr para Deus. We need to A run gente to precisa God. priorizar Deus. We need to A prioritize. gente precisa adorar a Deus. And we need to A worship gente precisa God. fazer a vontade de Deus. We need to do A God's gente precisa will. cumprir aquilo que Deus quer pra We gente. need to fulfill what A God gente wants precisa estar us no to. centro da vontade de We Deus need para to a be nossa vida. in the center of God's will for Eu our quero lives. convidar você a ficar de pé. I want to invite you to stand. Nós vamos cantar uma canção que diz: Perto quero estar. We're going to sing a song that Eu says, quero te draw me louvar. close to you. I want to Não praise you. importa